versículos de 28 a 30. Diz assim a palavra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você pode aplaudir a palavra de Deus? O convite para nós agora, para você que também acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, foi a partir de uma experiência de um homem que eu sempre tive e tenho como um homem místico, que é o nosso fundador, nosso pai, o Monsenhor Jonas Abib. A experiência que ele fez com o crucificado. E ficou para mim, quando Jesus falou para o Padre Jonas, se ele queria ser o coração dele. Coração do próprio Jesus. E o Padre Jonas, ele mais do que responder afirmativamente, ele respondeu com a vida. Verdadeiramente, podemos falar que o Padre Jonas tinha o coração de Jesus. Todo fundador que formou seus filhos naquela obra, naquele carisma, aqueles que se aproximaram mais do coração do fundador, a história da igreja nos mostra, esses filhos se tornaram santos também. Que privilégio para nós vivermos, nós da Canção Nova, os grupos de amigos Canção Nova, dentro dessa profecia, desse chamado do Padre Jonas, desse carisma divino, que é o carisma Canção Nova, reconhecido pela igreja, um carisma capaz de levar a pessoa à santidade de vida, de corresponder ao lindo chamado do batismo que todos nós temos, na santidade. Nós temos uma pessoa próxima de nós, que ao olhar a vida dele, vemos as manifestações desse coração. Quando eu lembro do Padre Jonas, eu lembro um coração muito acolhedor. Como eu preciso aprender a ser acolhedor, meu irmão e minha irmã. Como me falta esse ser todo para aquela pessoa. Dar importância porque é um filho de Deus. Quantos casos que vêm, quantos testemunhos que me vêm de um acolhimento do Padre Jonas, a pessoa ela mudou de vida. O fato dele dar importância. O coração de Jesus é esse coração que acolhe a todos, principalmente os pecadores. Ele disse: eu vim para os pecadores. Os doentes, doentes da alma, doentes do físico, do espírito. É esse coração que Jesus pede para você e para mim hoje. A olhar como exemplo, representado naquela foto, o nosso Pai. Ser esse coração de Jesus para as pessoas. Coração é a sede da decisão, do amor, porque ali reside a vontade, a faculdade da inteligência da vontade.
Ali está as virtudes do próprio Cristo. Então, ser o coração de Jesus é primeiro crescer nessa semelhança do coração dele. Linda aquela oração, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O coração de Jesus é todo doçura, toda humildade, toda paciência, toda mansidão. O coração de Jesus, ele é a fonte de todas as virtudes. Virtudes que muitas delas eu vejo e continuo vendo na vida do Padre Jonas. Da fé. Quem pode negar que ele teve uma fé grande nessa terra? É só olhar para a obra. Essa obra que não ia acontecer se não tivesse a fé de um escolhido, de uma pessoa. A virtude da esperança. Como esse homem teve esperança. Até mesmo da mudança do miserável pecador que fala agora. A esperança dele vinha de Jesus. Ele acreditava no que Deus podia fazer na vida das pessoas. A virtude da humildade. Que Jesus deseja transformar a nossa vaidade, o nosso orgulho, pela virtude dele de humildade. Eu poderia trazer alguns exemplos de humildade que eu vi na vida do Padre Jonas. Lá em casa, quando eu morei no Japão, com a minha amada que está ali, a Luciane, já ela vai estar aqui falando conosco também. A humildade de se colocar abaixo. Eu fiquei constrangido uma vez, uma experiência que eu tive com ele lá, no retiro, que ele foi pregar para nós, na cidade de Nagoya, no Japão, onde ele viveu encarnado aquela passagem onde São Paulo fala em Filipenses 2, considerai os outros superiores a vós. Nenhum momento, nenhuma atitude dele, nenhuma palavra, gesto, ele se colocou acima desse miserável, desse servo pecador. Ele se colocava abaixo, ele considerava como o Filho de Deus superior a ele. Que humildade. Humildade essa que eu peço todos os dias quando eu estou comungando na Santa Missa. No rosário que eu estou recitando e meditando os mistérios da redenção. Eu peço ali para a Virgem Maria, eu peço para Jesus. Esses dias eu pedi lá no túmulo do Padre Jonas, me torna humilde, Senhor. Como que eu vou querer ser o coração de Jesus sendo soberbo? Não considerando o outro superior a mim, mas me achando que eu sou melhor. Como que eu vou dar testemunho da humildade se eu sou arrogante, se eu sou vanglorioso, se eu tenho desejo de me aparecer? Quero roubar a glória de Deus. Não há interesse verdadeiro na evangelização, como a glória de Deus. O Monsenhor, ele respirava isso, dava para ver que o desejo dele era só a glória de Deus, era dar almas para Deus. Esse era o coração que pulsava no meu fundador, e que precisa pulsar em nós, esse desejo pelo outro, não para nós, mas para levá-lo para Jesus. Para levar a Deus a vida eterna ao céu. Mas como se não existir a virtude da humildade, eu vou poder chegar à pessoa? Como que eu vou poder acolher? Me vem agora, eu não sei, o diácono poderia falar melhor, mas é o que eu ouvi, porque eu não conheci, mas
O Zé Pretinho chegou, acho que é alcoólatra para o Padre Jonas, né? Era isso? Estava chapadinho, né? A chapada é a palavra do diácono, viu? Ele estava bêbado. Eu não sei se eu faria aquele acolhimento, se eu teria essa humildade que o Monsenhor teve de não rejeitá-lo e de não expulsá-lo. Ele tomou aquele homem como filho de Deus, rezou por ele. Esse homem foi liberto da bebedeira no ato da oração que o Monsenhor fez. E depois, quem sabe, já ouviu falar desse Zé Pretinho, ele se transformou num grande evangelizador, não só na região do Vale, mas em todo o Brasil. E mais ainda, os frutos de santidade daquele homem. Não tem como eu chegar não tem como eu tornar o coração de Jesus para você, e você, grupo de amigos, lá na sua realidade, lá na paróquia, lá na evangelização da sua cidade, você ser o coração de Cristo orgulhoso. É impossível. Eu vi o Monsenhor Jonas, ele que trabalhou para a renovação carismática no Brasil, ele não ser reconhecido, ele não ser chamado para pregar, mas ele ficava sentadinho ali, quietinho, poderia, humanamente falando, mas como? Eu dei a vida pela renovação, eu dei a vida pela igreja no Brasil, mas ele se humilhava. Se você quer se tornar, se você quer corresponder a esse lindo chamado, não é pouca coisa, de ser o coração de Jesus, você precisa crescer na virtude da humildade. De aceitar as humilhações quando a divina providência, ela permite que chegue até você. O desprezo. É isso que vai transformando o nosso coração. Jesus, ele deseja moldar o nosso coração ao coração dele. Ele deseja configurar o nosso coração ao coração dele. Mas só existe um caminho, segundo os grandes mestres espirituais. Só existe um caminho para que as virtudes do Cristo cure os nossos vícios e nós comecemos a praticar essas virtudes. A virtude da mansidão, a virtude da paciência, que é a virtude que você carrega a cruz sem reclamar, sem murmurar. A virtude da bondade, a virtude da obediência a Deus, da conformidade com a vontade de Deus, que haja um crescimento da virtude da fé, da esperança e da caridade, das virtudes teologais, da justiça, da prudência, da temperança, da fortaleza, que haja um crescimento dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, os 7 dons. Só existe um caminho dessa configuração, se configurar o coração do Mestre, do homem perfeito que é Jesus. Só existe um caminho, que é o mistério da cruz. Maravilhosamente, o Padre Dimas, ontem na missa, pregou sobre isso. Eu louvava a Deus quando ele trazia a respeito do mistério da cruz. Só é esse caminho onde Jesus vai purificando a nossa vida. Pelo sofrimento vivido bem, acolhido com a graça de Deus, sem reclamar, é que Jesus vai transformando, vai acontecendo a lapidação. O nosso coração vai sendo lapidado, vai sendo purificado, vai se tornando cada dia mais semelhante ao próprio coração de Jesus. Isso aqui é ensinamento dos grandes mestres espirituais e doutores da igreja. Esse é o caminho da transformação. E toda transformação é um processo bastante doloroso.
Não perca essa verdade. Não perca essa verdade da sua alma no seu coração. Se eu quero me tornar o coração de Jesus, primeiro na minha vida precisa acontecer essa transformação. O que não dá é eu achar que eu vou para a obra, eu vou para a missão com o meu coração. O nosso coração é cheio de misérias, cheio de vícios. Há uma concupiscência da carne. A teologia chama dessa sede pelo pecado, dessa fome pelo pecado, em cada um de nós. Para ter o coração de Jesus, eu preciso deixar ser transformado. E a matéria-prima que Deus utiliza para essa transformação é a partir do sofrimento. É eu aceitar esse processo doloroso. É eu aceitar todas as oportunidades que a divina providência manifesta na minha vida. A divina providência que ela acontece, ou Deus envia aquela situação, ou Deus permite aquela situação. E quando Deus permite uma tribulação, e quando Deus permite uma humilhação, quando seja o sofrimento moral ou sofrimento físico, quando Deus permite uma enfermidade, quando Deus permite a doença, quando Deus permite qualquer tipo de contrariedade, e se você abraça, se você aceita na sua vida, se junto, a partir da graça de Deus, você acolhe, a transformação ela já começa a acontecer dentro de você e dentro de mim. Esse é o caminho dos amigos de Jesus. É o caminho da cruz. Aliás, hoje, muitos querem ser amigo de Jesus, mas um amigo de uma vida fácil, sem sacrifício. De um Deus só lá do Monte Tabor. Mas nós precisamos ser amigo do Cristo crucificado. Não tem como eu pregar Cristo crucificado se a cruz não está cravada na minha alma, se não há aceitação da minha parte, se quando Deus permite uma humilhação, eu fico todo soberbo e não aceito, quando eu sou desprezado eu não aceito e não me alegro com aquele desprezo. Quando eu sou contrariado, aliás, meu irmão e minha irmã, nós somos mimados demais, nós não gostamos de ser contrariado, somos uma criança birrenta, queremos as coisas do nosso jeito, do meu gosto. Eu quero saciar a minha vontade, o meu querer, não a morte. Então, se não há morte, não há discipulado, porque o próprio Jesus disse: se queres me seguir, renuncia a ti mesmo, morre a ti mesmo, a virtude da abnegação, e depois tome sua cruz e siga-me. Mas nós não queremos morrer, nós não queremos sofrer, nós queremos um catolicismo, uma religião sem cruz. Essa religião não existe. Isso é uma religião da nova era, não é católica. Eu nunca vou me assemelhar ao Cristo se eu não abraçar tudo que a providência permite eu viver. Os aborrecimentos. Porque a partir disso, a alma vai sendo purificada, ela vai sendo transformada, ela vai sendo cada dia mais a semelhança do coração próprio de Jesus. Ela vai viver a humildade, porque a soberba ela vai sendo eliminada aos poucos, por cada prova que eu vou vivendo bem com Deus, unido a Jesus, sem reclamação, sem tristeza, mas com a alegria que brota da alma, que crê que tudo concorre para o seu bem.
Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o coração humano entende, quando ele faz a experiência com essa verdade, ele vai aceitando. Ele aceita o frio sem reclamar, ele aceita o calor sem reclamar, ele aceita a doença, que o Monsenhor sempre disse, as visitas de Deus. Ele aceita, a alma aceita a tribulação, um desgosto. Ele aceita que a sua criança mimada está sendo educada, que o mundo não pode girar em torno dela, que ela não é mais o centro, e nunca foi. Ela não é o centro do universo. Que a minha vontade não precisa prevalecer. Que eu não preciso ficar buscando os meus direitos. O único direito que eu tenho é a cruz, porque foi Cristo que me deu esta graça. E Ele chama você para viver isso, meu irmão e minha irmã. Olha novamente para a vida do Padre Jonas. Tudo o que esse homem sofreu, no físico e na alma. O sofrimento físico que abraçou o Padre Jonas e ele abraçou a doença. O sofrimento da alma, o sofrimento moral que muitas vezes ele precisou viver. Silenciosamente, mansamente, como Cristo que recebeu tapas na sua santa face, cusparada, chamaram ele de demônio, e Jesus silenciosamente foi vivendo toda essa dor, essa humilhação, esse desprezo. É essa mansidão que precisa também começar a crescer dentro de nós. Se eu desejo realmente que o meu coração configure o coração de Jesus. E que lindo, que maravilhoso, que graça quando a pessoa ela cresce nas virtudes do Cristo. Ela começa a ser a própria presença do Cristo onde ela está. Muitas vezes não vai nem precisar pregar. Somente a presença dessa pessoa. A presença dela vai comunicar a graça de Deus. A presença dela vai comunicar o amor de Deus. A misericórdia de Deus. Agora, se eu não cresço nessa configuração, eu vou dar de mim mesmo para as pessoas. Eu vou dar fofocas, eu vou dar mentiras, eu vou dar inveja, eu vou dar aquilo que é de porcaria que existe dentro de mim. E que bendito seja o sofrimento, porque é através dele que eu vou sendo purificado, santificado. É por isso que nós precisamos pedir essa grande graça todos os dias de aceitar. Todos os dias, quando eu acordo, quando eu já agradeço a vida, quando eu já agradeço por ser cristão, eu digo para Jesus, eu já aceito, Senhor, tudo que eu tenho que passar nesse dia. Todo o sofrimento que a tua providência já tem antes da criação do mundo para eu viver neste dia. Me dê a tua graça para eu não me perder, para eu não pecar quando vier o sofrimento. Mas de eu abraçar. E ao invés de murmurar, de reclamar e cair no pecado, que eu cresça na virtude. Na virtude da obediência, da conformidade com a tua vontade, da humildade, na virtude da paciência, da fortaleza. É o remédio que Deus tem para cada um de nós. Se você deseja ser o coração de Jesus,
permita passar por esse processo da dor. Permita, aceite. Lógico que é com a graça. Eu nem vou entrar o que você precisa ter uma vida de oração para isso. Que você precisa ter uma vida sacramental, onde a cada sacramento vai dando um aumento da graça santificante. Que você precisa ter uma vida mariana, uma docilidade a Nossa Senhora, uma intimidade com Nossa Senhora, como o Padre Jonas sempre nos ensinou. A presença de Nossa Senhora na minha vida. Ela que possui todas as virtudes do próprio Filho, do Cristo em perfeição. Ela que vai me dando as graças da virtude da oração, que é uma virtude, então você precisa pedir. Configurar ao Cristo é permitir que as virtudes do Cristo cresçam na minha vida, que eu pratique as mesmas virtudes do Cristo. Isso é ter o coração de Jesus. E nesse crescimento, nesse caminhar constante com a graça de Deus, o nosso coração vai se transformando no coração de Jesus. E aí, a salvação até as outras pessoas, ela vai chegando. As pessoas vão acolhendo o Cristo que está em você. Porque agora você vai amar, ou melhor, Jesus ama através de você. Jesus tem a misericórdia através de você. Jesus vai acolher a pessoa, por mais difícil de relacionamento que ela seja, através de você. É Jesus que vai orar em você. É Jesus paciente que vai estar em você diante das situações difíceis. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, que o sofrimento é tão importante, porque senão Jesus não deixaria você passar, eu passar, que é por meio dos sofrimentos e com a graça de Deus, que nos tornamos coparticipantes do mistério da redenção de Cristo. Jesus um dia, conversando com Santa Faustina, ele fez a seguinte pergunta a ela: Faustina, como eu salvo o mundo? Como eu salvo uma alma? E ela deu um monte de resposta, e Jesus falou: não, Faustina, é quando eu enviando o sofrimento, você aceita, acolhe e unida a mim, oferece ao Pai pela salvação das almas. Esse é o coração de Jesus. E Ele deseja que você, eu, todos nós, cresçamos nessa semelhança. Amar como Jesus amou. É graça, precisamos pedir. Todos os dias eu peço: Senhor, me ensina a amar, porque eu não sei amar. Todos os dias eu peço a graça, Senhor, que eu ensine-me a ter paciência. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que não é amar o sofrimento, não por si mesmo, mas porque ofertado em sacrifício salva almas. É por isso, e o Monsenhor entendeu muito bem isso. O sofrimento do Monsenhor, e aqui eu falo com toda certeza, o grande sofrimento desse homem de Deus salvou muitas almas pelo Brasil e pelo mundo. Você pode aplaudir essa verdade. Se você está aqui porque alguém aceitou sofrer, porque alguém deu a vida, porque entendeu o que é ser o coração de Jesus, que era necessário ele abraçar a cruz dele pesadíssima, pesadíssima. A minha não chega 1% do que o Padre Jonas teve que carregar,
Mas a palavra é clara que Deus é fiel, Ele dá a cada um segundo a sua condição. E Ele sabia que, porque Ele amou muito, Ele podia sofrer muito. Você quer amar? As pessoas que Deus confia a você, através do seu chamado, através do seu serviço, lá no grupo de amigos, ter que morrer muitas vezes, sofrer. Se você deseja que Deus atinja através do carisma Canção Nova, continua crescendo nessa configuração ao coração de Jesus. Não desperdice mais os sofrimentos que Deus permite você passar. Não tenha mais autopiedade. Não fique com pena de você mesmo. Qualquer contrariedadezinha, qualquer humilhaçãozinha, você já quer morrer. Já fica de bicudo, que nem o Pato Donald. Não aceita, meu irmão. A nossa carne não quer sofrer. E não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrer. Mas com a graça, e somente com a graça de Deus, a graça que o Monsenhor colhia todas as Santa Missa, mesmo enfermo, não deixava de celebrar. Muitas vezes com a ajuda de irmãos, mas ele não deixava o altar. A graça que ele colhia a cada rosário que ele recitava, a cada meditação da palavra, sofrimento que ia e aumentava e ele estava ali. É esse o coração de Jesus. Não tem outro caminho para você ir configurando com o coração de Jesus. Agora eu lhe pergunto, você quer seu coração de Jesus? Pense. Ser coração de Jesus não é continuar com a vida de facilidade, não. É começar a ser amigo da cruz. É estar preparado para as provas que Eclesiástico capítulo 2 nos fala. Prepara a tua alma para as provas. Prepara a tua alma para as incompreensões, para ser deixado de lado, para não te dar importância. Prepara para esses desprezos. Prepara para as provas. Prepara para uma enfermidade, se Deus quer que você viva. Mas quantas graças contemplamos na vida das pessoas que se deixa ser moldado pelo Cristo, que passa as provas e os sofrimentos sem reclamar. Nós temos isso, o diácono, o Natal Gil, que acompanhou tão de perto. Eu já chamo aqui a Luciane, a minha esposa. Nós temos em casa esse exemplo, com a graça de Deus. A minha esposa, Luciane, que tinha longos cabelos pretos, né, amor? Sim. Que passou por uma prova tão difícil, mas contando com a intercessão do Padre Jonas, contando com as intercessões dos santos, com o amor dos irmãos mais próximos. Conta você mesmo. Sim. Nós falamos, o Ricardo falando sobre o sofrimento. No dia 27 de novembro, de 2022, nós fomos visitados. Eu tive uma forte dor abdominal e fui para um pronto atendimento. Já tinha tido outras dores antes, mas diagnóstico simples, né? Eu vou tratar agora o que você precisa, a questão da dor, eu acho que é uma cólica renal. Fazia a medicação, voltava para casa. Mas nesse dia 27 de novembro, eu tive uma dor que eu chamei o Ricardo, era noite, e eu falei, eu não estou bem.
porque a dor era muito intensa no meu abdômen e veio acompanhada de muita náusea. E eu comecei a sentir muitos calafrios. E eu fui para um setor de pronto atendimento, fizeram um exame de sangue, o exame de sangue já constava alguns números de bactérias no meu sangue, e foi pedido para eu fazer uma tomografia do abdômen. E aí eu não saí do hospital. E eu vi a minha tomografia de longe, ela estava muito brilhante. E eu sou enfermeira, sou profissional da saúde. Aí veio visita de médico, de plantonista, ginecologista também, não sabia se liberava ou não se liberava, porque eu já estava com um líquido no meu abdômen, em algum lugar já estava ali extravasando. Provavelmente era do tumor do ovário esquerdo. Esse era o tumor principal. E era muito grande, era 8 por 5 centímetros. Mas também não havia muito tempo. Aí eu fui direto para a UTI. Era final do ano, muitos médicos estavam tem um recesso, né, de final do ano, eles saem em novembro, voltam em dezembro, e outros saem em dezembro, voltam em janeiro. E fiquei ali 2 dias, os médicos assim, não sabiam o que faziam comigo. E eu saí do hospital com uma alta pedida, porque eu disse, eu tenho uma pessoa que é um bom samaritano, e eu creio que ele vai me ajudar. Que é o Dr. Djalma Antônio, médico ginecologista, amigo nosso aqui da Canção Nova, de vários anos. E aí fui ali junto, né? Mostrei a tomografia a ele, e ele disse, é muito extenso, e você sabe que isso aqui é câncer. E é um câncer muito grande, não só no ovário, mas já metástico, né, em vários órgãos. Aí eu vou precisar, então, a gente vai correr agora para a gente fazer essa cirurgia o mais breve possível, né? Vamos tentar aí fazer uma... Até ele falou assim, até o dia 7 de dezembro eu preciso te operar. Não tem como esperar. E você vai falando para mim como é que você vai ficando. Ele falou para mim, não sobe nem escada. Se alimenta, fica quietinha, e vai falando para mim como é que está essa questão dos calafrios, porque eu não tinha febre, mas eu tinha muitos calafrios. E continuava até que chegou um ponto de dia 7 de dezembro ser uma coisa assim insuportável. Ele falou, vai para o hospital com essa tomografia, que amanhã, porque o convênio não estava liberando, então você vai para o setor de emergência, se interna, que amanhã eu vou te operar. E era 8 de dezembro. E, para mim, é uma data muito significante, que dia 8 de dezembro de 2022 foi quando o padre volta para casa. Né? Aqui nós temos, né, o Hosana Brasil, que é muito significante para nós. Então, o padre ele passa o Hosana Brasil dele, vem para casa. Mas, quando eu vejo o padre sai, todo mundo de bexiga, né, e eu acompanhando tudo aquilo, acenando o povo. E quando o padre sai do carro, e não sei se vocês percebem que ele cambaleia, e alguém tenta até dar um apoio a ele, eu falei, o padre veio para se despedir. E eu fui muito tensa para a minha cirurgia. Por quê? Eu não falei porque esse aqui ia morrer antes de mim. O Djalma falou, olha, eu preciso que você assine um termo para mim, de tudo que eu vou tentar fazer na cirurgia, tudo que vai poder acontecer de sequelas na sua vida. Aí ele pediu para mim um negócio gigante. Gente do céu. Eu falei assim, nossa, tudo isso. Eu falei, tudo isso. Ó, você pode voltar numa cadeira de rodas, você pode voltar com uma bolsinha de colonostomia, porque eu não sei se está no seu intestino. Você pode voltar com uma bolsa uma bolsinha, tanto a colo, quanto uma bolsa na bexiga de cistostomia. Você pode ficar com hemiparesia, sem movimento nenhum nas duas pernas. Se eu pegar algum nervo da pelve, você vai ficar na cadeira de rodas. Ah, tá bom. Aí ele põe ponto e vírgula e óbito. Eu falei a ele, eu tenho chance de morrer? Ele falou, tem. Grande? Bastante. E ele me olhou assim, ele é um homem muito místico, muito de Deus. Aí ele levantou, eu peguei as mãos dele, eu orei nas mãos dele.
para que Deus fizesse tudo aquilo. Eu falei, olha, pode abrir, não vem com negócio de vídeo, não. Você já pega, já abre do umbigo para baixo, abre tudo, explora. Faz tudo o que você precisa fazer. Porque eu sei que eu tenho um risco grande de morrer, mas eu preciso voltar, porque eu tenho uma menininha de 7 anos esperando em casa. E eu fui, chamei o padre Alex, fiz a minha confissão, recebi a unção dos enfermos, e vivi aqueles dias esperando dia após dia para eu não morrer em casa e esperar o dia da cirurgia em silêncio. Mas foi uma grande visita de Deus. As pessoas falam, você é maluca em falar isso. Mas eu falei, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi uma visita de Deus muito grande. E muitas vezes eu chorava, porque doía. Doía demais. Perdi todos os meus cabelos, a sobrancelha. Uma noite eu acordei com uma dor nos olhos, terríveis nos olhos, e que foi os últimos pelos do corpo que caíram até as minhas sobrancelhas. Eu sou uma pessoa muito alérgica. A quimioterapia, para mim, não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus me deu a graça assim, de estar bem. Estar bem porque eu estava ali com Ele. Então, quando eu sofria, o Ricardo me via caminhando, o médico falou, olha, você precisa fazer uma terapia por tudo aquilo que você vai passar. Eu falei assim, não, eu tenho uma terapia boa. Ele falou, qual é? Aí eu mostrei o joelho para ele. Meu joelho aqui, ó, todo calejado, feio, escuro, mas minha terapia é esse do joelho no chão. E muitas vezes eu chorava e o Ricardo me escutava como esposo. E aí ele falava para mim, uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que calava todas as coisas em mim. Ele falava da questão do sofrimento. Lu, você está sendo beijada pelo Cristo. E eu me sentia beijada por Jesus. E de todo aquele sofrimento que eu estava vivendo, eu vi o quanto ainda eu precisava crescer como mulher de Deus, como esposa, como mãe. Sabe? Nós temos 2 documentos na Canção Nova que chama Retomada. Então, o Senhor me chamou não para ser serva. Para ser serva, para mim, é muito fácil. Ai, Lu, eu preciso que você troque uma sonda ali. Pode bater na minha porta às 10 horas da noite que eu vou. Sabe? Ah, eu preciso de uma injeção ali, uma intravenosa. Eu troco sonda, daquelas sondas de estômago, de gastrostomia. Às vezes saem, né? As pessoas chegam em casa, meia-noite, batem. E eu vou. É muito difícil dizer não. Mas o Senhor, Ele não me chamou ao serviço. Também. Mas me chamou a ser amiga dEle. E aí passei pela cirurgia. A cirurgia eu tive 7 lâminas, né? Que eles passam as células dos órgãos das lâminas, então foi tirada os 2 ovários, o útero, o colo do útero, a pelve direita, o aumento maior, que é a parte da gordura, o epíplon, que segura todos os órgãos dentro. Também estava parte do tumor estava no ureter, então eu tirei um pedaço do ureter, foi colocado um catéter duplo J. E era uma situação bem difícil. Quando eu voltei da UTI, eu voltei com um sangramento intenso, estava com uma bolsa e uma sonda vesical de demora. E aí vim para casa. Eu operei no dia 8, dia 11 eu já estava em casa. Eu disse, não, você vai para casa. Eu falei, nossa, mas é muito precoce ainda. Ele falou assim, não, você não trabalha com home care? Você vai fazer home care em você mesmo, vai cuidar de você mesma. E eu fui. E aí passei com muitas dores. Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou levantar, né, fazer o movimento das pernas para segurar na cama, para eu me apoiar, para eu sentar, para eu levantar. Porque eu tinha muitos pontos abdominais, mas muitos pontos. Eu não podia tossir de tanta dor que eu tinha. E aí foi, dia 11 já estava em casa, dia 12, ok. Aí, quando foi dia 13 de manhã, o meu marido lindo, maravilhoso, antes de tomar café,
já estava sentado na cama, ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Você está bem mesmo? Eu falei, tô bem. Daí eu falei, por quê? Porque Nossa Senhora veio buscar o nosso pai. Daí eu falei, como assim? Aí o Padre Jonas faleceu ontem à noite, que foi dia 12 de dezembro. E aí eu falei, nossa, e aquele desespero, aquele vazio que deu, que eu sempre falo para as pessoas, desde os meus 19 anos, eu me encontrei com o Padre Jonas ali naquele jardim, na Casa de Maria, e sempre me senti filha. Sempre me senti filha do Padre Jonas, porque ele me encontrou ali, a primeira palavra que ele falou para mim foi, filha, filha. Tive a graça de estar com ele 5 dias na minha casa, com aquela humanidade, simplicidade, humildade dele. Uma vez, ele estando no Japão, acho que era época de feriado, e eu queria dar um presente para ele. Ele foi, de trem-bala para Kyoto, para visitar Kyoto. E o Ricardo falou, nossa, Lu, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei assim, por quê? Ai, você não sabe o que aconteceu, era feriado, não sei se eles não fizeram as contas direito, o trem-bala estava lotado, que eu acho que cansei, né? E o Padre Jonas não tinha lugar para ele, e nem para nós. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Daí eu falei, mas o que o padre fez? Não, ele foi sentado no chão do trem para Kyoto. Sabe? Então, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei assim, poxa vida, a gente poderia ter comprado antes, não, não. Mas assim, a humildade do padre em aceitar tudo, sabe? Sem reclamar, sem murmurar. E às vezes a gente reclama por tanta coisa, coisa mínima. E aí fiquei sabendo daquilo, eu falei, eu quero ver o padre, quero ficar. Mas aí eu liguei para o meu médico e falei, mas como? Você está com uma sonda vesical, já está sangrando ainda, está com esse catéter e também tem as questões do Covid. Eu falei assim, eu não sei, mas eu vou, para eu me despedir dele. E falar tudo o que eu tenho para falar para ele, porque é a minha última chance. Aí, no dia 13, como foi 10 horas da manhã, as duas médicas, são minha amiga, a Rose e a Márcia Mayumi, elas me viram assim e me levantaram, Aí eu falei assim, pode deixar que eu estou bem. Coloquei a sonda dentro de uma bolsa e fiquei. E ali eu chorei e falei tudo para ele que eu queria. E o Ricardo também foi uma das pessoas que quando chegou o corpo no dia 13, que ele estava lá, no dia 12, o Ricardo esteve e disse ao Padre Jonas, pai, aquela que tu amas está enferma. Ele não pediu a minha cura, a cura, mas que o Padre Jonas intercedesse por mim. E eu acredito muito nessa intercessão, porque outras pessoas também intercederam e tiveram. O meu médico, ele teve a mesma intuição de pedir a minha cura através da intercessão do Padre Jonas. Aquele quadro que tem, como o senhor está sorrindo, não sei onde que ele está, não esse, mas já apareceu na TV. A pessoa que fez, ela teve a intuição. Eu fui uma das primeiras pessoas a terem aquele quadro. Porque a pessoa logo que confeccionou, depois o quadro viralizou, hoje está no mundo inteiro, E eu não sei se eu fui a primeira ou uma das. Porque a pessoa que fez falou assim, olha, eu sinto de dar esse quadro aqui para você. E nós temos um oratório em casa. E esse quadro, assim, quando eu estou rezando, eu olho e eu sei que ele está olhando por mim. E para todos os filhos e para todos aqueles que estão enucleados, independente se é comunidade de vida, aliança, grupo de amigos, é de ser esse coração, através daquilo que o Padre Jonas deixou a nós. Em todo momento da quimioterapia, eu falo que foi um milagre, porque eu não emagreci, eu não emagreci, ao contrário, engordei. E sempre estava ali enfrentando muita dificuldade. E naquela dificuldade, porque uma das vezes que eu tive uma reação, tive 2 reações. A primeira e na penúltima. E na penúltima, minha mãe estava. E eu passei muito mal na penúltima, uma reação muito forte. E via minha mãe segurando ali a minha mão.
né? E eu falava assim: Senhor, nesta hora, eu sei que muitas pessoas estão orando por mim. Eu quero sentir a força da oração dos meus irmãos, que eu sabia que aqui na Canção Nova estavam orando por mim. E aquilo me dava uma força interior, que os sintomas passavam e eu conseguia fazer a quimioterapia. Porque a minha quimioterapia foi bem intensa, né, por conta da gravidade dos tumores. Então eu começava às 8 horas da manhã, eu terminava meio-dia, e às vezes 1 hora da tarde, 2 horas. E pela graça de Deus, né? E dentro desse sofrimento, o Ricardo estava terminando o livro Amizade com Deus, Proteção contra o Mal, que é um livro lindíssimo sobre a oração e sobre a comunhão dos santos. E os irmãos, eles iam proporcionando para mim algumas relíquias. E aí eu tinha a relíquia de 1º grau da Santa Miriam, Padre Pio, tinha na minha casa, Santa Teresinha de Menino Jesus, eu tenho até uma foto. E eu falei assim: nossa, Ricardo, acho que eu vou ser curada ou vou morrer, porque era tanto santo assim. E na hora dos apertos, não, hoje eu vou colocar esse quadro. Hoje eu vou de Santa Teresinha. Amanhã eu vou com Santa Miriam. Então, a beleza também da comunhão dos santos, né? Padre Jonas ensinou muito sobre isso, o Padre Pio. Mas eu creio muito que o Padre Jonas está olhando para mim como filha. E olha para cada um também, né? Que através do testemunho dele vai estar levando esse coração de Jesus às pessoas. Porque quem se encontra com aquele olhar do padre, né? Até ele falava assim: ai, filha, quando eu estou muito feliz, os meus olhos ficam azuis. E aí, quando eu não estou muito bem, ele falou isso para mim, lá no Japão. Quando eu não estou muito bem, os meus olhos mudam a cor. E ele fica verde. Né? E nessa foto, você vê que os olhos do Monsenhor estão extremamente azuis. E eu fui uma das primeiras pessoas que foi agraciada com esse quadro. E para mim ele é um quadro vivo. Ele está no meu oratório. Aí quando estou rezando, estou no meu terço, olhando para ele. E eu vejo assim que ele está ali, intercedendo por nós e falando: aguenta firme, minha filha. Aguenta firme. Para a graça de Deus, hoje, no dia 8 de setembro, eu vou fazer 21 meses de vida. E no dia 8 de dezembro, 2 meses de vida. Mas foi uma grande retomada da minha vida através do sofrimento. Acolhi, veria tudo de novo. Porque eu não sou mais a mesma pessoa daquele 8 de dezembro de 2022. Ah, mas você é missionária, verdade. Nossa, você é boazinha, né? Faz tudo, serve. Mas o Senhor não quer servos, o Senhor quer amigos. E vocês levam isso, grupo de amigos. E não basta seres meu servo, porque o meu desejo é que vocês sejam meus amigos. Então, acolher esse sofrimento e não desperdiçar. Eu chorei, muitas vezes fiquei com medo. Pelo diagnóstico que eu via lá, né? Era PTN3, M1, PTN3, N2, M1. O que significa isso, né? Tratamento paliativo, grau 3. M1, metástico. Cientificamente, se você olhar os artigos, sobrevida a 2 anos. Tudo isso eu sabia cientificamente. Mas eu não me apeguei à ciência, eu apeguei às promessas de Deus e às orações dos meus irmãos. Desde o início eu falei assim, eu não tinha forças às vezes para orar. Eu me sentia na mão da comunidade dos meus irmãos, como aquele paralítico que foi levado ao telhado, na confiança que o Senhor iria realizar a cura. Eu estou aqui, eu não tenho sequelas. Não tenho sequelas.
E em nenhum momento eu reclamei. Sabe? Ai, estou revoltado. Por que eu? Gente, eu tinha tanto preconceito contra o câncer, mesmo sendo formada, eu não falava. Eu falava assim, fulano, nossa, neoplasia intestinal, neoplasia do ovário. Não falava a palavra câncer. Hoje eu falo liberta. Liberta. E eu creio na cura que o Senhor pode realizar. Porque eu sou filha de um homem que sempre falou, que escreveu um livro, eu acredito em milagres. Eu também acredito em milagres. E eu liguei agora para o doutor Djalma, ele está te assistindo lá. O Djalma, gente, é um médico da nossa região aqui. Eu conheci quando a gente tinha 15 anos. Eu, com 15 anos, eu falei, Djalma, eu vou seguir o Padre Jonas. Ele falou, eu também, mas eu vou ser médico. Eu falei, então tá bom. Então a gente se encontra lá na frente. Nos encontramos lá na frente. Ele fez o parto do Lucas, do Gabriel, da Miriam, muitos da Canção Nova, dos filhos da Canção Nova, né? E é um médico de Deus, né? Ele é professor, doutor, especialista em cirurgia por vídeo. Nós temos agora o caso da Deusirene. Quanto a Deusirene tinha? 45 anos. Teve um filho. A Deusirene, um filho. Fez um aninho. Com o Djalma. Ele é um homem de Deus. E eu liguei para ele e falei, você está vendo? Ele falou, não, estou estudando. Ele sempre estuda. Ele é doutor, mestre, mas está parando uma aula, que ele dá aula na Universidade de Taubaté. Eu falei, liga aí que a sua paciente está lá. E o Djalma é um filho do Padre Jonas também. O Padre Jonas, aquela coisa de Dom Bosco, bons cristãos, honestos cidadãos, ele tem uma gama de filhos que não moram na Canção Nova, mas não deixam de ser filhos. Não importa o Felipe Aquino, tantas pessoas, eu falava com o Padre Dimas, quantos militares, o Padre Jonas se formou, hoje estão coronéis por aí, advogados, médicos, pedreiros, gente mais simples. Mas mande um alô para o Djalma, ele está te vendo lá. Um filho do Padre Jonas, que ama o Padre Jonas muito também, ele e a Débora. Eu já disse a ele, né, que ele, nos momentos cruciais da minha vida, e até ele veio para nós e fez uma pregação para os profissionais de saúde sobre a figura do bom samaritano. E ele, como um servo de Deus, um médico de Deus, um homem místico, naquele momento, eu disse a ele. Ele abriu o meu abdômen e ele fez o que ele tinha que fazer. E eu, junto com ele, toquei nesse milagre. E ser o coração de Jesus também é se abrir o serviço de ser o bom samaritano. Para aquele que está caído, para aquele que está ferido, para aquele que está machucado, para aquele que está doente. Então essa é a nossa missão. Você é médico, sua profissão é ser o bom samaritano. Você é professor, sua missão é ser o bom samaritano. Quer levar o coração de Jesus? Seja um bom samaritano. Como esse homem foi para mim, naquele momento, salvou a minha vida. Obrigada. Amém. Os muitos filhos do Padre Jonas, né? E nós louvamos a Deus por essa graça de Deus que Ele faz. Quanto tempo nós temos, filha? Por essa graça de Deus, nós temos 5 minutos para agradecer a Deus e louvar o Senhor por essa graça. Isso é a família Canção Nova, né? Aí vocês veem quem é que manda nessa casa, né, gente? Quem é que manda? Quem você acha que manda? Quem é a força dessa casa? Olha aqui. Por trás de um pequeno homem tem uma grande mulher. Não. De um grande homem tem uma grande mulher. Então vamos aplaudir a família Canção Nova. Eu queria convidar vocês que viessem todos para cá agora, para a gente tirar uma foto bem bonita com eles aqui. Que a menina deu ideia aqui, vai ser bem bonito. Vem cá. E o Natal vai dar para o nosso câmera lá em cima, vamos tirar uma bonita foto, ou alguém que tira embaixo uma foto bem bonita. Para a gente tirar uma foto. Vem rápido, tem que ser rápido. Se você vem, venha rápido. Vai lá pela direita ali, ó.
Pela direita. Subir no palco. Subir aqui no palco. Isso. Vem cá fazer um show para nós. Olha aqui pro Padre Jonas beijando a cruz. Escute. Escute essa canção enquanto você sobe. Me encontrou o crucificado, de braços abertos a me acolher. Me encontrou o sangue que cura e lava minha alma. E eu respondi: aceito ser o seu rosto, aceito ser os seus olhos, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia. Aceito ser os seus pés, aceito ser seu sorriso, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Aceito ser o seu rosto, aceito ser os seus olhos, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia. Aceito ser os seus pés, aceito ser seu sorriso, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Venham, venham, venham. Linda música. Dá um si menor aí para nós. Anda no pecado, o meu povo escolhido. Pro lado de cá, gente, do lado de cá, ó. Não encontro sequer. Pra cá, vem, pra cá. Um coração contrito. Venham, venham. Disse-me o Senhor, lá de cá, vai falar por mim, vai falar por mim, anuncia-me, oh, vai falar por mim, anuncia-me. Isso é lá embaixo, hein, Natal? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor. Vem falar por mim, vem falar por mim, misericórdia. vem falar por mim, misericórdia. Agora tira a sua cabeça de trás do pescoço da pessoa da frente. Não, só tirar, fica paradinho aí, pode ficar paradinho. Tira a sua cabeça de trás e olha pra frente. Dá uma foto. Isso. Quem vai estar tirando foto aí? Você tira uma foto pra nós aí? Valmir, tira uma foto boa pra nós aí. Olha lá pra frente, Valmir ali, ó. Isso, vem mais gente. Os amigos vão tumultuar mesmo, a gente quer tumultuar tudo mesmo, gente. A beleza da família Canção Nova. Que maravilha esta manhã, né, gente? Tudo que ouvimos e vivemos. Tem que pegar o cantinho aqui, Valmir. É o cantinho também, Valmir. O pessoal que tá aqui na frente, por favor, vocês... Senhora, vai pra trás pra tirar a foto, por favor. Isso. Vai, querida. Vai cair aí, vem pra cá. Vem aqui. Pronto, todo mundo tá aí? Tira a sua carinha de trás do pescoço da pessoa da frente. Olha lá, o Natal tá lá, ó. Vai falar por mim, ok? Anuncia-me, oh, vai falar por mim.